ótimo dia para todos vocês que estão nos acompanhando desde a primeira hora do agro. Tá começando a partir de agora o BMC Pre-Market para poder a gente trazer as últimas movimentações do dia, trazer também as notícias para poder que vão movimentar muito mais aqui esse dia para a gente ficar já muito bem informado, tomar a decisão que a gente precisa tomar aí para poder conseguir fazer os seus ótimos investimentos. Eu sou Débora Oliveira, para quem não me conhece, está chegando aqui agora na nossa programação. E eu estou acompanhada aqui, muito bem acompanhada com os nossos comentaristas. Hoje, Eduardo Boechat, Marco Prado, Alex André, Guga Almeida, que chega daqui a pouquinho por aqui. Mas antes, deixa eu já começar falando aqui sobre as expectativas do mercado, inclusive das bolsas lá fora. Eu estou de olho aqui nos futuros americanos. Todos em queda por enquanto, mais próximo ao 0 a 0, mais cai. As principais bolsas da Ásia também fecharam sem direção única, com o avanço de Tóquio também acumulando uma alta de cerca de 15% em 3 meses, atraindo investidores estrangeiros com a sua política monetária acomodatícia. Já na bolsa lá da China continental, tiveram uma queda mais expressiva por lá, sob pressão de papéis de tecnologia, fechamento aí levemente negativo, também devido à queda de Nova York. Enquanto isso, em Hong Kong, com viés de baixa, foram limitadas por causa dos papéis do setor imobiliário, porque existe aquela grande expectativa por lá na Ásia daquele estímulo, né, do governo para o setor. E é isso que vem fazendo o preço movimentando um pouco também, né, os mercados por lá. Os principais mercados europeus têm baixas moderadas aqui nesse momento. Olha só, né, DAX está caindo agora 0,17, FTSE está caindo 0,26, CAC na França cai também agora 0,19%, tá? Lá nos futuros americanos, como eu falei para vocês, a gente tem agora 0,05 de queda para Dow Jones, S&P 500 caindo 0,05, Nasdaq está caindo agora 0,26% nesse momento, tá bom? Enquanto isso, nas commodities, a gente tem queda forte aí dos petróleos. O Brent está caindo agora mais 2%. Foram sessões seguidas aí, né, de alta, principalmente depois dessa decisão da OPEP+, da Arábia Saudita especificamente, uma decisão unilateral de cortar a produção, e isso acabou refletindo numa alta nos últimos dias, mas hoje esse petróleo está a $75 o barril. Vou comentar isso daqui a pouquinho, trazer isso com os nossos comentaristas, porque o mercado já falava bastante sobre isso, dessa decisão ali da Arábia Saudita não ajudar realmente a levantar preço a longo prazo. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. O WTI está caindo 2,22%, $70,55 é o que a gente tem agora. No minério de ferro, a gente teve alta da commodity, tanto lá em Singapura, mais de 1% mais ou menos, nos contratos futuros da Lia também, cerca de mais de 1%, mas com a Europa ali, com Estados Unidos nesse viés mais baixista que a gente está acompanhando agora. Vamos ver como é que vai ser esse mercado por hoje. Então, já quero dar bom dia para os nossos comentaristas, para poder a gente falar um pouco aqui sobre esse mercado, sobre a expectativa do dia, notícias, né, que a gente pode realmente ficar de olho para poder fazer preço nesse mercado. Muito bom dia, Marco Prado, Eduardo Boechat. Eduardo Boechat comigo hoje aqui no estúdio. Muito bom dia, ótimo dia para vocês dois. Muito bom ter vocês aqui comigo. Guga Almeida também já está chegando daqui a pouquinho aqui na nossa programação. Mas, meninos, o dia, na verdade, aqui no Brasil, a gente vai tendo aquelas notícias um pouco mais requentadas. Lá fora, a grande expectativa é pela decisão, né, dos bancos centrais. Ou seja, aqui no Brasil a gente não tem apoio de petróleo, a gente no minério de ferro ali tem uma leve alta. O cenário lá fora já não é muito positivo e ontem a gente ficou totalmente lateral, ou seja, o cenário hoje, os sinais para hoje não são dos melhores, né, Marco? Bom dia para você. Oi, Débora, bom dia. Fala, Edu, o chefe tá aqui hoje, hein, meu? O chefe tá aqui hoje, ó. O chefe tá aqui. O estúdio tá florido hoje. O estúdio tá maravilhoso aqui. Bom dia para você que está assistindo o Pré-Market, obrigado pela sua audiência. Bom, o mercado hoje ali deve ser lateral até, né? A gente tem um dado de inflação para sair agora às 9h30. Então, ele que vai editar o ritmo dos negócios. Por enquanto, a gente tem as bolsas operando com uma leve queda, algumas correções, já que na semana passada a bolsa subiu. Aqui também ontem você percebe que o nosso índice futuro, depois quando o Guga entrar para traçar aí, você vê que ele tem ele começa a ficar um pouco caro nesses níveis, no momento que a gente está passando. E assim, mais um dia, né? Mais um dia. Mais um dia. Edu. É semana muito calma de dados, né? Pessoal, bom dia, Débora. Pô, sempre um prazer estar aqui com vocês. Meu chefe, na verdade, está aqui do meu lado, o Marco Prado. Esse cara que é o dono do dinheiro. Eu sou um estagiário aqui, um cara que está tentando aprender alguma coisa. O mercado, muito pouca notícia semana, né? O calendário econômico parece que gastaram tudo na semana passada. Tem feriado no Brasil, está muito lateral.
Eu botei até no meu Twitter ontem lá, eu falei, pô, essa semana é aquela que não vai acontecer. Ops, calma, porque... Lembra quando a gente era mais jovem, né, que a gente saía pra noite, e aquele dia que você não esperava nada, acabava virando a melhor balada da vida? Né? A melhor balada da vida? Então, essas semanas costumam acontecer umas coisas muito loucas aí no mercado, né, que não tem muita notícia, parece que não vai acontecer nada, e aí de alguma coisa, né, de repente vem alguma coisa de algum lugar e o mercado dá uma, né, anda para um lado para o outro. Enfim, S&P, eu acho que está no... Eu não peguei a alta essa alta recente do S&P, não peguei a alta também da Bolsa. Para mim, a gente deveria estar olhando para a China. Bolsa China, Hong Kong, né, caiu, até repicou os últimos 2, 3 pregões, mas acho que graficamente ainda é para baixo. Petróleo, poxa, a Arábia Saudita falando, pô, vou cortar a produção. Eu estou tirando 1 milhão de barris por dia, né? E mesmo assim o petróleo não consegue subir só no primeiro dia e já devolve tudo no dia seguinte. Isso é a demanda que está baixa, né? Não tem demanda por petróleo, ou seja, não tem esse espetáculo do crescimento que o mercado está tentando precificar no preço dos ativos. Enfim, tenho ficado de lado olhando, pretendo continuar assim nos próximos dias aí. Além disso, né, é importante a gente dar uma olhada também nessa movimentação, como você mesmo falou, você mesmo lembrou, né, o Edu, essa questão de Hong Kong lá, a gente teve uma limitação na queda de Hong Kong somente por causa do setor imobiliário. Existe essa grande expectativa por esse estímulo lá no mercado do governo mesmo, né, no setor. Aliás, esse problema do setor imobiliário da China, que vem de antes da pandemia, né, lembrando ali daquela situação da Evergrande, que foi uma questão, acho que varreram ali para debaixo do tapete. O negócio ficou ali guardado, veio a pandemia, trouxe todo esse caos que a gente ainda vê reflexo até agora, mas é um problema que não deixou de existir, na verdade, né? Ou seja, será que de repente a gente teria esse estímulo, pode ser a grande solução? Será que vai ser o suficiente, na tua opinião, olhando para o mercado lá fora? Esse negócio de estímulo é uma coisa, eu acho que o mercado é igual traficante de droga e drogado, né? O mercado precisa, nos últimos anos, aí, principalmente nos Estados Unidos, né? Principalmente depois do 11 de setembro, né? O mercado vive de estímulo. Notícia ruim é notícia boa. Toda vez que tem alguma notícia ruim, o mercado não piora porque fala, pô, o Banco Central americano vai lá e vai dar um dinheiro, isso então segura o mercado. China agora, a ideia é mais do mesmo, né? É mais do mesmo. Também tem problema no setor imobiliário? Tem. Mas o governo vai ajudar. Então é sempre assim, né? O mercado tropeça, alguém vai lá e bota um dinheiro e segura. O mercado tropeça, né? O governo vai lá, bota um dinheiro e segura. Até quando é que são as questões, né? É difícil ficar contra isso, é óbvio, né? O cara que opera vendido no mercado, de olho em ter um movimento forte, sabe que ele vai sofrer ali com estímulos que os governos podem botar no meio do caminho. A gente vê isso toda hora, né? Toda hora. Agora, Estados Unidos, por exemplo, recente, bancos quebrando, né? Primeiro dia que ameaçou quebrar alguma coisa, o Banco Central americano foi lá e botou, pum, 200 bi de dólar. Pô, acabou, né? Acaba, ou pelo menos empurra o problema um pouco mais para frente. Então, é difícil ficar, né, obviamente, tendo posições contrárias ao mercado nesse cenário, mas também acho difícil ficar a favor. É um momento meio em cima do muro, né? Em cima do muro. Acho que posições mais de long short nesse momento talvez sejam mais legais, alguma coisa que distorça, né? Eu faço muito dólar, né, contra o dólar real contra o índice. Toda hora tem distorção. Acho que nesse momento, acho que operações assim tendem a ser melhores. Mas o fato é que a Bolsa subiu de 98, 97 mil pontos para 112. Então, não é um movimento pequeno, né? Exato. Vamos trazer ele, o senhor Guga Almeida, para poder a gente dar uma olhada então nesse gráfico. Guga, bom dia para você. O Bovespa vai ter que dar uma lutadinha hoje, hein, para poder sair de cima desse muro que a gente acompanhou. Nessa terça-feira, acho que o dia não vai ser lá tão fácil. Depois de ter fechado praticamente nesse 0 a 0 nesse início de semana. Agora pela manhã, como eu falei aqui para os meninos mais cedo, a gente tem bolsas de valores pelo mundo ali operando entre ganhos e perdas, ali muito mais negativo, o petróleo caindo bem, né? Ou seja, essa decisão, como o Edu mesmo lembrou, essa decisão aí da Arábia Saudita unilateral não está sendo suficiente para sustentar o preço do petróleo, que está mostrando essa demanda aí, né, mais baixa. Que mostra aí para a gente, então, da tua expectativa, o Ibovespa, se a gente sabe que você estava ali, né, com a expectativa mais otimista, indo ali para casa até dos 113 mil pontos, certo?
Me lembra aí, então, para poder a gente dar uma olhada e já ficar preparado aí para essa terça-feira, porque eu acho que depois da lateralidade de ontem, o Ibovespa vai ter que dar uma lutada hoje. Aí me corrija, por favor, se eu estiver errada, Guga. Bom dia, pessoal. Bom dia, Débora, Marco, Boixá. Pois é, não está errado, não existe o certo e o errado no mercado. Né? Existe a gente traçar um cenário, criar uma tese que a gente se sinta confortável e, de certa forma, a gente tem que entender que, uma vez que a gente não tem a verdade absoluta no presente do que vai acontecer no futuro, a gente tem que ver o que é aquilo que parece ter mais um risco-retorno mais aceitável no momento. Né? E que a gente perceba o seguinte, olha, o trade-off que eu vou fazer hoje, que é abrir mão de usar o dinheiro no presente para tomar um risco e trazer um benefício no futuro, ele tem que compensar. Tá? Quando nós estávamos ali na região dos 100 mil pontos, eu imaginava que, poxa, ali estava muito, muito interessante. Mesmo que houvesse um risco do mercado vir para um degrau mais abaixo, naquele momento, naquele instante, o retorno do mercado, logo em seguida, ia ser muito rápido. A gente teria esse ajuste, essa correção para cima do mercado, que seria trazer exatamente para essa região que a gente está agora, né, da casa dos 112 mil pontos, um pouco para cima, né, 112.500, quem sabe começar a subir. Só que o que acontece no presente agora? O que acontece nos níveis que nós estamos agora trabalhando? Eu acho que esse é o ponto mais importante, né, de se refletir agora. Presente, né, com o índice futuro, falando nessa casa dos 113.500 pontos, se nós olharmos, né, e analisarmos, eu não sei se vocês conseguem ver o meu gráfico, tá? Se não conseguem, eu vou tentar ser o mais didático possível aqui na informação para que o pessoal possa entender. Mas quando a gente pega ali o final, né, do mês de maio, agora a gente está no início de junho, né, mas quando nós pegamos ali o final de maio, o mercado ele corrigiu, ele de certa forma ele balançou, tá? Ali ele entrou no momento do tipo, poxa, será que de fato as coisas vão se deteriorar e a turma que é pessimista vai se beneficiar agora no curto prazo? Será que a gente vai ver o mercado voltar, né, lá para a região dos 105 mil pontos novamente? Não foi, né? Pelo contrário, o mercado mostrou muita força, jogou para um patamar onde fez novas máximas e a gente chegou aqui nesses 113.500 pontos. Tá? É uma região bem difícil de se passar? Sim. Eu acho que é a última fronteira para que a gente possa ver, quem sabe, o nosso índice futuro, tá? O nosso índice Bovespa, perdão, e para um outro patamar, e para o patamar dos 120 mil pontos. E se nós chegarmos no patamar de 120 mil pontos, pode ter certeza, né? Todo mundo vai começar a falar já sobre o que poderia fazer com que a nossa bolsa buscasse novas máximas históricas. E começaríamos a olhar, né, outros mercados também que estão também fortes. Eu compreendo, né, o pessimismo, por exemplo, ou daqui a pouco o cuidado, né, não é nem pessimismo, mas o cuidado que alguns investidores têm neste momento do mercado. Só que se a gente não toma o risco agora, né, se a gente não toma a posição agora, a gente tem que entender com clareza que buscar, né, uma entrada saudável depois vai ficar muito mais caro. Tem alguns que vão dizer, prefiro pagar mais caro, mas tomar menos risco. Beleza. Só que a gente não pode esquecer que o ambiente de mercado hoje, ele é totalmente diferente do ambiente de mercado que nós tínhamos há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. A informação é muito mais disponível hoje e isso muda todo o jogo. Tá? As pessoas elas possuem muito mais dados, as pessoas possuem muito mais informação e isso muda o comportamento do mercado. Uma vez que o mercado tem um comportamento diferente, nós também precisamos ter uma postura diferente. Então, hoje o grande diferencial de um investidor, o grande diferencial de um trader está, sim, no controle e gerenciamento do risco que está querendo tomar em cada um dos momentos. E nunca vai ter um mercado sem risco. Esse é o ponto. A questão é, o risco hoje é conhecido. Né? O risco hoje, querendo ou não, a parte negativa do jogo, a parte negativa da história, todo mundo conhece. Logo, o risco é conhecido. Uma vez que tu tem um risco conhecido, né, e um retorno com muito potencial, principalmente quando a gente olha para o mercado e fala, poxa, Brasil está muito barato, mas está muito barato por quê? Porque tem os riscos que são conhecidos. Então, qualquer ambiente de pequena melhora tende a fazer no mercado de hoje, não estou falando no dia de hoje, né? Mas no contexto do mercado de hoje, tende a jogar o mercado muito mais para cima. E a gente tem percebido isso
dia após dia, o mercado está, sim, comprador. Né? Não dá para tapar o sol com a peneira, o mercado está forte, o mercado está comprador, e isso tem um porquê. Né? Isso tem um porquê. Talvez a gente não saiba todos os porquês, mas existe sim. É isso aí, o Guga Almeida. Boa análise. Aliás, acho que o pessoal já deve ficar bem atento nisso. Qualquer dúvida, volta aí então. Guga foi super didático sim, viu, Guga? Vamos falar um pouquinho sobre as criptomoedas, inclusive, Guga. Depois a gente até poder trazer essa análise para o pessoal. Deixa eu só atualizar o que está acontecendo, gente. Nessa segunda-feira, as criptos despencaram depois que a SEC, a Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos, acusou a Binance de administrar mal os fundos e mentir para os reguladores. Na ação judicial, a SEC também alegou que certos tokens, incluindo Solana e Cardano, por exemplo, que são negociados na Binance.com e na Binance US, foram oferecidos e vendidos como valores imobiliários, uma medida que poderia ter amplas implicações para outras bolsas que oferecem esses tokens. O Bitcoin caiu até 6,5%, foi para a casa dos 25.491 dólares, o menor valor desde abril. A Solana também recuou até 13%, enquanto o Cardano perdeu 8%. O que falar dessa história das criptomoedas, né? Agora vem a SEC acusando a Binance. Mas é importante lembrar, em qual momento houve uma regulação das criptomoedas? Existiu isso, meninos? Assim, onde é que eu estava que eu perdi essa parte? Porque eu não acompanhei isso. Você acompanhou isso, Marco? La garantia sou eu, né? O criptomoeda, enquanto não for regulada 100%, ainda a gente vai encontrar esses percalços, vamos colocar assim, no meio do caminho. A gente teve o episódio da FTX ali, há um tempo atrás, criptomoedas, Bitcoin, né? A criptomoeda em si, ela teve aquele período de inverno, que foi praticamente uma era do gelo, se estendeu por muito tempo, o Bitcoin a 16, 17 mil dólares, deu uma respirada próxima a 30 mil dólares, bom, está 25 ainda. É claro, né? A maior corretora do mundo com esse problema, qual é a confiança que passa para o investidor? Quase nenhuma. Enfim, é um ativo que ainda precisa se consolidar. E como é que se consolida? Através de regras, se estruturar através de normas, né? Fiscalização. É assim que vai. Como que isso reflete, na tua opinião, aí nos outros países que também regulam, que também negociam, aliás, esses tokens, Edu? Então, mas vamos regular, mas esse é o discurso deles, da criptomoeda. O discurso da criptomoeda é, a gente amarra o sistema, os estados não nos veem, a gente... Né, um dos grandes discursos do Bitcoin, né, das criptomoedas em geral, é, a gente não é regulado. Isso é uma coisa boa, na opinião de quem tem né, criptomoedas em geral. Mas aí a gente vai ficar vendo isso aí. Eu tenho um negócio antigo, é um pouco ofensivo, mas é verdade, né? Todo dia um otário e um malandro saem de casa, quando eles encontram negócio. Então a gente vai ver muito disso ao longo do tempo, muitas empresas dando golpe. Não estou falando aqui que a Binance está dando golpe, óbvio que não. Eu não sei os pormenores da investigação. Mas a gente está vendo casos repetidos aí no Brasil, envolvendo inclusive personalidade, jogador de futebol, enfim. A gente está vendo repetidos casos de operações sem regulação, sem nenhum controle. E isso vai acontecer, né? Vai continuar acontecendo, não vai parar, né? A gente vai escutar outros casos ao longo do tempo. Tem que saber um pouco melhor aí o que aconteceu com a Binance. Mas o fato é que os estados, né, quando eu falo dos estados, né, os países, os governos centrais, eles estão atrás de regular. Até porque eles querem taxar isso, né? Tem uma vertente aí que também é buscar imposto em cima de ganhos astronômicos que muitas pessoas estão fazendo no mercado de criptomoedas. Então, barbas de molho nesse momento aí. Quem tem criptomoedas, óbvio, gosta do investimento, continue fazendo, mas fique esperto, né? Não deixe se levar aí pelo canto da sereia de investimento fácil, de ganhos astronômicos no curto prazo, principalmente ganhos prometidos, né? O cara fala, vou te garantir 10% no mês, 5% no mês, corra disso, né? Procura saber o que está acontecendo por trás, porque ninguém ganha isso, né? O fato é que não existe ganhos garantidos tão altos por tanto tempo. Boa. Vamos dar uma olhada nesse Bitcoin, Guga, para poder a gente entender, como muito bem o Marco lembrou, não faz muito que a gente teve uma fase aí gelada, né?
um inverno rigoroso dessas criptos a casa de 16 mil dólares, agora já subiu bem, mas essa queda aí que a gente viu forte pode continuar trazendo essa tendência mais negativa, porque o cenário agora não vai ser, pelo menos em relação à notícia, não é nada positivo. Vamos olhar sim. Eu queria só complementar o que os rapazes falaram aqui sobre Bitcoin, né? Eu acho que a gente tinha uma tese lá atrás, né, que trazia um certo ambiente de possibilidade, mas para se realizar aquela possibilidade, né, do Bitcoin como reserva de valor no futuro, acho que a tese, quando a gente olha para a tecnologia que existia naquela época, ela era muito mais forte, né, como tese, porém, com o passar do tempo, a gente não viu isso de fato se materializar. Então a gente não viu de fato se materializar, mas a gente viu um rally de alta no passado de Bitcoin que faz com que as pessoas fiquem nessa expectativa de que, poxa, né, em algum momento no tempo isso tudo tende a se materializar. Só que a gente percebe que ao longo desse tempo outras tecnologias vêm substituindo aquilo que o Bitcoin tinha como tese. Então, né, a gente tem que olhar por outros ângulos que fica cada vez mais difícil essa tese também se concretizar. Algumas pessoas vão estar se retorcendo aí na cadeira, né, eu falando isso. Talvez, vale a pena uma reflexão, né, para ver se o cenário não mudou, né, se de fato aquilo que acreditavam que poderia destravar preço e valor para Bitcoin, se continua existindo ou algo diferente está acontecendo. Na minha opinião, tem muita coisa diferente acontecendo. A tecnologia ela vem se desenvolvendo por outros caminhos, os bancos centrais estão se mexendo, os órgãos reguladores eles estão se mexendo, e isso cria um mercado que é diferente daquela época. Como tudo vai evoluindo. E para mim, cada vez vai diminuindo a força potencial, para que aquelas teses iniciais se concretizem. E havendo, uma redução dessa força potencial, obviamente, vai chegar aí num determinado valor, num determinado preço, que vai ser muito difícil superar e, quem sabe, pode começar a se desvalorizar e se desvalorizando e perdendo credibilidade e confiança e indo, as coisas não se concretizando. Nesse momento, o que eu estou enxergando? Poxa, a gente tinha aqui assim, um ambiente de repique para a criptomoeda. A gente tinha um ambiente aqui para o Bitcoin que era interessante subir. Era interessante, era saudável, tinha uma força potencial para subir. Porém, a gente meio que chegou aqui nos limites. Então, o que eu estou enxergando aqui agora? Para mim, o Bitcoin, se ele não recuperar muito rápido nos próximos dias, e o próximo dias eu digo assim, essa próxima semana, nessa semana e a próxima semana. Se a gente não vê o Bitcoin melhorar e respirar forte, a gente vai ver o Bitcoin sim voltar aqui para a região dos 19 mil dólares. De forma positiva, uma vez que a gente está aqui bem no meio do caminho mesmo, de forma positiva, seria para voltar aqui a 37. Então, olha que estranho, né? A gente olha assim para o tamanho do movimento potencial do Bitcoin. Não tem meio termo. Nesses 25, 26 não vai ficar por muito tempo. Ele tem que se desenvolver. Ou vai ter um movimento que vai fazer com que ele vá para 37, aí pode ser que tem pessoas que acreditem nessa tese, e aí eu acho que tem que ter um stop bem curto, caso tu vá acreditar que tem potencial para 37, ou o Bitcoin tende a voltar para 19. Então aquelas pessoas também que não acreditam muito, mas gostariam de ter um percentual do seu portfólio alocado nessa tese de cripto, e acredita que Bitcoin é a grande cripto que tem valor, até os entusiastas das criptomoedas, os especialistas das criptomoedas, me desculpem, caso vocês não concordem com alguma palavra, algum termo que eu esteja utilizando, mas a gente tem que ter clareza em relação a isso. Eu acho que ou a gente tende a ir a 37 ou vai perdendo credibilidade e confiança, voltando para 19. Perfeito. Bom,
Vamos só falar um pouquinho aqui de cenário de juros e aí a gente repercute isso também aqui com os nossos comentaristas. A gente teve mais cedo aqui, já começando o dia, né? IGPDI caiu 2,33% em maio, segundo a FGV. Em abril, só para poder lembrar para vocês, a gente teve uma queda de 1,01%, ou seja, acentuou ainda mais essa queda. No ano está sendo de 5,49% em 12 meses, né, na verdade, essa queda do IGPDI. Bom, faz alguns dias, inclusive, que Campos Neto vem mudando um pouco de conversa para um tom um pouco mais otimista com a inflação, especificamente, que pode estar ali pavimentando um terreno para uma mudança de linguagem pelo Copom. Muita gente no mercado está achando que o comunicado já pode até dar uma dica de corte da Selic em agosto, especialmente porque a inflação vem pregando ali algumas surpresas positivas, como a gente tem acompanhado, tem passado para vocês aqui na nossa programação, e o que pode apressar o Banco Central a aliviar essa taxa de juros. O IPCA de maio vem aí amanhã, pode confirmar o impacto desinflacionário dos combustíveis mais baratos, fator que, né, não para de movimentar as revisões para baixo da inflação. No levantamento do Focus a gente viu isso na semana passada, nessa segunda-feira também. A mediana para o IPCA 2023 na pesquisa do Banco Central caiu mais um pouco ontem, de 5,71% para 5,69%. O Bradesco Asset também rebaixou a sua aposta de 6,1% para 5,4%, estimativa ainda menor do que aponta a pesquisa Focus. Paralelamente, né, as projeções do mercado para o PIB desse ano também melhoram. Aí parece que isso tem deixado de lado aquela paciência e serenidade do Copom, com Roberto Campos Neto dizendo, abre aspas, começamos a ver expectativas de inflação caindo. O cenário clareou um pouco com revisão de PIB para cima e inflação para baixo. Seria música aí para os ouvidos do mercado? A gente vai repercutir isso daqui a pouquinho aqui, né, com os nossos comentaristas, para entender exatamente qual que é essa expectativa, inclusive, para a inflação, do que a gente, né, vai ter aí pela frente. Sai nessa quarta-feira, lembrando que pela frente a gente também tem decisão dos bancos centrais. Na Europa, Christine Lagarde já sinalizou que a gente ainda deve continuar com o cenário mais altista por lá. Lá no Fed aí também, boa parte do mercado, cerca de 80% agora, espera por uma manutenção da taxa de juros diante do cenário dos dados, né, que estão mostrando a economia um pouco mais fraca lá nos Estados Unidos. Então isso tem reforçado essa expectativa de cerca de 80% do mercado de que por lá o Fed deve pular essa reunião de agora, mantendo apenas sem alta nem baixa, é o que a gente também aguarda nessa decisão dos bancos centrais lá fora. Por isso, a gente tem acompanhado essa lateralidade dos mercados. Nesse momento aqui, só para atualizar vocês, nos índices futuros, Dow Jones Futuro cai 0,05, S&P 500 Futuro cai 0,04, Nasdaq Futuro está literalmente no 0 a 0, tentando virar aqui para o sinal positivo, mas ainda segue no 0 a 0. No petróleo Brent, a queda agora é de 2,16%, barril está a $75,05, WTI cai 2,30%, barril a $70,49. E aí na Europa, permanecem todas as bolsas no mesmo sentido de queda, com FTSE no Reino Unido caindo 0,26%, CAC na França 0,22%, DAX caindo 0,10%, ou seja, cenário de queda, né, para todas as bolsas também na Europa. Aqui no Brasil, daqui a pouquinho a gente já tem o início da abertura aqui, né, do índice futuro em leilão nesse momento. A gente traz daqui a pouco para você, logo na sequência do intervalo, assim como a operação também, né, do dólar futuro, para poder a gente entender aí, né, qual será o rumo que esse mercado vai tomar nessa terça-feira. Continue com a gente, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta. Até já. Estamos de volta, começando aqui a operação dólar futuro, 0,27% de queda, R$ 4,94. A gente já acompanhava a queda da moeda americana desde dessa segunda-feira. O índice futuro Ibovespa começando com 0,15 aqui de alta, 113.165 pontos por enquanto, mas muito aí na lateralidade, nesse 0 a 0 aqui que a gente já vinha acompanhando desde essa segunda-feira. O Ibovespa deve lutar para conseguir, né, sair de cima desse muro que a gente está acompanhando, essa movimentação do mercado. Mas deixa eu já comentar aqui, deixa eu já trazer essa repercussão essa mudança de tom ali na conversa do Roberto Campos Neto. Será que isso vira música aí para os ouvidos do mercado nessa terça-feira, meninos? Olha, eu já acho que ele está assistindo o pré-market, viu, o Roberto Campos Neto, que eu já tenho falado aí, cantado que alguns momentos, alguns programas. Aliás, ontem você falou, né? Eu acho que eu vou lá no Banco Central para poder, depois que sair o boletim aí, Focus, você falou que é lá para baixar os juros. Tudo mostrando que tem condição de abaixar. Se bem que é o seguinte, a verdade é que se abaixar 0,5% não vai mudar em nada, mas
A perspectiva de um horizonte azul é que vai realmente trazer uma tranquilidade maior para o mercado. Edu. Acho que a curva já precifica, né, alguns cortes ali, né? A curva de juros do Brasil já precifica cortes. Nós temos que ver, na verdade, a repercussão disso, né, ao longo do tempo. Acho que a gente viu a Bolsa subindo nesses últimos dias aí, a explicação é clara. O mercado acha que o arcabouço fiscal que foi aprovado é ok, né, não é nada demais, mas, né, não vai deixar a dívida explodir, a primeira coisa. E a segunda coisa é, juros começou a cair. Então, o juros começou a cair, empresas ligadas a juros começaram a andar. Construtoras, empresas de material de construção, setor de varejo, empresas andaram. Né? Andaram, alguns papéis andaram bastante. Né? Então, já tem bastante coisa precificada. Eu acho que temos que olhar para frente. O que acontece no dólar, por exemplo, se o juro realmente cair? Você acha que alguém acha que o dólar vai ficar nesse preço de R$ 4,95, R$ 5, né? A menos que a gente tenha uma entrada, e a gente está tendo números melhores de balanço comercial, né? O agronegócio mostrou na previsão, na primeira prévia do PIB, aí no primeiro TRI, né? 21% de crescimento, né, dentro do número do PIB, quer dizer, um número muito relevante, né? E isso é balanço comercial na veia, né? Será que isso continua? Enfim, nós temos algumas coisas aí para a gente ver ao longo do tempo aí que vão impactar o preço do câmbio e, por consequência, vão impactar a inflação e a dinâmica de juros, né? Teoricamente, está escrito no livro lá de macroeconomia, se o juro cair, o dólar tem que subir, né? O carry trade diminui, fica mais fácil os investidores comprarem dólar e vai ter compra de dólar e mandar para fora, mas caso, né, isso que está no livro, mas a gente pode ter um fluxo grande de balanço comercial. Temos que ir acompanhando isso e monitorando isso ao longo do tempo aí para ver o que pode acontecer. O meu cenário base, se a gente vê realmente corte de juros mais altos, é bolsa para cima e dólar para cima, né? Eu acho que é isso que provavelmente a gente vai ver, que foi mais ou menos o que a gente viu nos últimos 30 dias. O dólar até voltou bastante já, né? O dólar chegou a dar um pico ali perto de 5,10. Isso. Já estamos perto de novo aí de 4,95 novamente, né? Mas, de novo, se cortar juros, cortar agressivamente juros, ou cortar mais do que o mercado pode aguentar, a gente vai ver dólar para cima e bolsa para cima. Vamos ver o andamento dos trabalhos aí ao longo do tempo. Ou seja, seria um dia como hoje que a gente tem aqui dólar 4,90, oportunidade para poder o Guga, já vamos olhar esse índice futuro aí, inclusive do dólar, porque se a gente pode, né, com essa expectativa, com essa projeção, se a gente conseguir acompanhar os juros para cima, dólar para cima também, pode ter uma boa oportunidade aí para dólar, né? Pois é, eu queria ficar meio que fora dessa trincheira aí, né, de ter que comentar do dólar agora, né? Eu, quando pego os históricos aí da turma, né, comentando sobre dólar e juros, a gente percebe que a resposta de ambos, ela vem bem depois do que a gente gostaria, tá? Se a gente for pensar que a gente estava com os juros nos patamares que a gente está, e a gente chegou, né, a gente estava ali vendo o dólar a 5,50, na casa dos 6, isso acostumou, né, os investidores a terem essa percepção, e a gente com juros no patamar que estava, né, falando assim, poxa, por que o mercado ainda não está fazendo a operação de carry trade, né? Por que isso não está acontecendo ainda? Então, durante muito tempo a gente viu isso. A gente pode esquecer isso também, né? A gente vivenciou juros aqui no Brasil durante muito tempo baixo, né? E o pessoal sofrendo com isso. Por que o juro continua no patamar? Não poderia. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Né? Até que a coisa vira. Aí, depois ficou exageradamente para cima. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Né? Então, a gente percebe que não é que o mercado fique errado. Eu acho que o mercado sempre está certo. Né? Porque quem define o preço é o mercado. Talvez as nossas percepções, né, em relação principalmente a esses dois instrumentos, né, a gente percebe que tem uma certa distorção, só que talvez essa distorção ela não nos satisfaça no momento que a gente acredite ser oportuno.
Né? E aí o desafio é, poxa, conseguir ter estômago e um posicionamento e uma gestão de risco coerente, né, com o momento até que as coisas se ajustem. Né? Até que as coisas de fato se ajustem. Né? Porque senão a gente não consegue performar nossa carteira. E a gente quer, no final, né, como investidores, como traders, a gente quer performar a carteira. Né? Olhando para o dólar nesse nível, né, para mim, ele não tinha fechado ainda. Né? Tanto que semana passada, quando eu analisei, eu comentei, olha, para mim o dólar, né, ele ainda não fechou o que tinha que fechar. Né? Ele teria que voltar muito rápido e ficar acima dos 5,20. Acho que a gente vai, na moral, acho que o grande preço a que não pode ser perdido, né, para que possa ser dólar para cima, é a região dos 4,86, ali 4,85, vamos arredondar. Né? Acho que abaixo disso muda bastante o cenário. E aí a gente vai ver dólar trabalhando na região de R$ 4,50. E aí, se nós formos ver dólar a R$ 4,50, provavelmente a nossa narrativa vai mudar. Eu vou falar a palavra narrativa de novo, porque eu falo desde sempre a palavra narrativa. Agora virou moda meio que falar a palavra narrativa, mas eu falo sempre a palavra narrativa. A narrativa vai mudar, né, em relação ao mercado, assim como tem mudado a narrativa do pessimismo para o otimismo. Por quê? Porque o mercado já não está mais trabalhando na região de 100 mil pontos, ele está trabalhando na região de 112 mil pontos. Então, o fato de ter mudado, né, de nível de preço nos obriga a ter que enxergar por outro lado, até que, né, a gente comece a ver alguma outra situação. Tá? Então, eu estou com esse olhar, né, tô com esse ângulo, não estou fazendo operações de dólar no curtíssimo prazo. Tá? Eu particularmente tenho dificuldade em performar em dólar, não é o mercado que eu mais aprecio negociar. Tem um monte de gente que é muito especialista no dólar, o Marco Prado é uma dessas pessoas, né? Então admiro demais, prefiro muito mais escutar, mas olhando esse cenário, para mim está aí a fotografia, tá? Não pode perder R$ 4,86, e se vier a perder os 4,86, vai mudar bastante o discurso e algo novo vai aparecer na mesa, né? E aí, né, teremos uma outra narrativa sendo utilizada. Perfeito. Antes da gente entrar aqui para falar sobre mais cenário corporativo, Edu, eu não posso perder essa oportunidade. Você está aqui, a gente estava há dias aqui anunciando o Encontro de Titãs, né? Foi um evento incrível que eu já estou sabendo, mas eu quero saber de você, que você estava lá com o pessoal. Nomes incríveis no mercado reunidos, uma grande oportunidade ali que foi para o pessoal aprender mais, a operar nos mercados lá fora, mercados que são muito menos voláteis, muito menos hostis, assim, na verdade, né, do que aqui do Brasil. E o melhor de tudo isso era o acesso a uma plataforma que tem toda a linguagem ali brasileira que a gente já está acostumado, que é justamente ali, né, a plataforma da Analógica, trazendo essa possibilidade de operação lá fora. Conta mais pra gente, assim, e só um pouquinho aí do que rolou nesse Encontro de Titãs, porque eu enchi o saco da galera, que gente, é uma oportunidade. Não é em todo lugar que você encontra oportunidade como essa e de uma forma, né, gratuita, que foi como ontem. Acho que a informação é uma commodity e que hoje a gente tem que aproveitar bastante, né, Edu? Ontem poxa, eu gostei muito de participar. Não sei quem está assistindo aí, quem teve também a oportunidade de participar da nossa live ontem lá, tinha mais de 11 mil pessoas numa live para lançamento de uma plataforma. Achei sensacional isso. A plataforma é a plataforma que é líder aqui, né, do Brasil, a Profit. Todo mundo gosta de operar, né, o investidor, pessoa física principalmente, né, adora a Profit, que é de fácil uso. A gente lá na corretora, lá na Active, a gente escuta direto, toda hora alguém pedindo a Profit, né? E a gente veio aí, a Analógica trouxe o Black Arrow, que nada mais é do que a Profit gringa, vamos dizer assim. A gente está chamando lá de Profit gringa, que é uma plataforma, a Profit para operar ativos fora do Brasil. Achei muito legal o evento, tinha muita gente boa, turma que... poxa... O João Bach estava lá, Priscila Alves, é até difícil falar nomes, Eduardo Garufi, João Homem, Eduardo Melo, o Yuri estava lá, gente pra caramba, o Rodrigo Rebeck é meu parceiro na minha sala que eu tenho ao vivo todos os dias, estava todo mundo lá, foi um evento muito legal. Quem quiser ver, tem um link, eu não sei se vocês botaram o link aí. Tem um QR Code aí na tela, ó, só para poder o pessoal ter
Acompanhar um pouquinho do que rolou por lá, né, Edu? É, uma live longa, né? Mais de 3 horas de duração, mas dá pra né? Vai vendo rapidinho ali para ver o que rolou. Foi bem legal. E vai ter desdobramentos ao longo da semana. Todo dia agora vão ter lives complementares, né? Hoje, inclusive, eu estou numa live às 10 da noite. Vou fazer a sessão asiática, eu com o Eduardo Garuffi. Olha isso. Vamos fazer às 10 da noite hoje a sessão asiática. Mostrar Tem que trazer ativos. isso aqui para a BMC, hein? Começar a trazer isso para cá também, ao vivo. Vai ser bem legal, vai ser bem legal. Tem live todo dia. Eu tenho uma hoje e domingo à noite eu tenho. 8 da noite. Eu vou fazer a abertura dos mercados no domingo à noite. Também, 8 da noite. Pegar ali a abertura, né? Que os mercados abrem no nosso horário, 8 da noite aqui no Brasil, 7, 8 horas da noite. Vamos fazer a abertura nesse horário no domingo à noite. Pô, vai muito legal. Gostei muito de participar. Para mim foi um orgulho, uma honra estar com essa turma toda ontem ali no lançamento da plataforma da Black Arrow no Brasil. E podendo aprender, né? Dormir pra quê? E podendo aprender já. Olha, Profit que está aqui comigo todo dia, né? Então é uma versão ali que você pode operar lá fora. A linguagem vocês já conhecem, vocês já veem aqui mais ou menos, né? Todos os dias eu passando cotação, trazendo mercado e tudo mais. Existe a possibilidade de você operar também já diretamente através do Profit. Tá, né? Lógico que agora aí com essa plataforma. E o mais legal, né, gente? É uma empresa brasileira trazendo essa possibilidade, abrindo essa porta aí para os investidores brasileiros, né? Uma empresa como a Anelógica trazendo essa possibilidade, ou seja, a gente tem mais aqui realmente aproveitar, e mais do que tudo, né? É brasileiro, então vamos lá, vamos apoiar, vamos aprender a realmente, né, movimentar através dessa plataforma, é a grande oportunidade na mão. Guga, você estava presente também, né? Pois é, queria complementar aqui o Edu, tá? Foi incrível mesmo o evento, só para o pessoal ter alguns números para poder medir, né, o tamanho que foi. Foram mais de 14 mil plataformas baixadas durante o evento, 14 mil pessoas baixaram a plataforma e tiveram até a hora que a gente estava lá, tiveram mais de 80 mil ordens executadas. Olha o impacto que foi o evento, né? Então todo mundo que está nos ouvindo aí, para entender o tamanho que é esse mercado e a vontade que o brasileiro tem, né, de negociar no mercado lá fora. E aproveitando, também vou estar dando uma palestra, também vou estar dando uma aula, né, no dia 10, onde eu vou ensinar toda a minha abordagem, como é que eu faço análise no mercado. Eu nunca faço isso, não ensino ninguém. Então, o pessoal lá, como era um ambiente de muitos amigos, e a gente tem um relacionamento bem bacana, né, com a equipe lá da SST, com o Garuffi, o João Homem. Eles falaram, poxa, Guga, né, compartilhe conosco também conhecimento, vai ser super bom. Então, eles vão estar montando também todo o ambiente educacional dentro da plataforma da Trading Insights, né, que é a plataforma, para quem não sabe, a plataforma onde eu sou fundador. Então, vou estar disponibilizando gratuitamente lá para o pessoal todo o meu conhecimento, né, que fui desenvolvendo ao longo desses 20 anos. Então, quem quiser, eu não vou perder de jeito nenhum, cara. Olha aí. Eu não vou perder de jeito nenhum. Imagina, Kim, aula com o Guga. Todo dia a gente já tem aula com o Guga, né? Mas imagina. Só quero saber a hora que eu vou poder Todos os dias tu tem aula com o Guga? Todo dia eu tenho aula com o Deixa de ser Guga. Malandro. Todos os dias me pergunta. Cara, ontem nós, na hora que a gente foi embora do evento, nós fomos embora, eu, o Guga, né? E o Anderson está aqui conosco, fomos embora junto. Aí passamos na frente do prédio do Guga. Caramba, brother. Eu falei, cara, fica comprado na bolsa, deve dar dinheiro, porque o prédio, coisa de milionário, cara. Aqui é, coisa de milionário. Ali é Wall Street, cara, você é louco. É Wall Street Gente, total. Mas sensacional. Olha, quem perdeu aí, vamos lá, dá uma palhinha, dá para você aproveitar. Olha como a gente está sendo legal. Deixei esse QR Code aqui na tela, que é só para poder você acessar lá, aprender um pouco, entender um pouco mais sobre a plataforma, né? Enfim, com certeza é mais uma possibilidade, né, de ter ganhos em mercados assim que realmente são bem menos hostis que o Brasil. Recado mais do que dado aí para vocês, oportunidade de ouro na mão, hein? Aproveitem. Antes de eu encerrar aqui muito rapidamente, Marco, eu quero trazer aqui CVC, que ficou na primeira posição do ranking. Eu vou encerrar aqui você, inclusive, com isso. Sabe por quê? Porque eu lembro do Marco ontem aqui, logo no início do pre-market, aliás, no finalzinho, ele encerrando o pre-market, você falando, vamos ficar de olho nessa CVC, porque no final tem coisa boa ali em relação à notícia, tem essa questão do follow-on, foi o CEO novo confirmar e tudo mais, e o papel disparou mais de 10%, Marco. Subiu, novo CEO. Que call, hein? Novo CEO. Olha, eu só fazendo meu jabá rapidinho, viu, Débora? Ninguém me chamou pro evento ontem de Titãs, tá? Então não fui convidado, não sou Titã. Se você, o telespectador, me convidar para encher laje, eu vou, mas desde que faça um churrasco no final. Olha, pro dia hoje, Débora, eu vou ficar de olho na JHSF, que ela comprou aqui um shopping
gigantesco aqui, o Cidade Jardim em São Paulo, fica de olho nesse papel. E o viés negativo do dia, talvez, Petrobras, navio se locomovendo de novo, aquele que estava a 175 quilômetros da costa lá, já saiu de lá, da exploração negada pelo IBAMA. Vamos acompanhar esses dois papéis, um para bom, outro para ruim. Perfeito, ótimo. Edu, deixa eu me despedir de você também, seu recadinho final aqui nessa terça-feira, com sua presença maravilhosa aqui no nosso estúdio. Qual que é o teu recado final aí para os investidores nessa terça, que a gente deve ficar ainda muito em cima do muro, né? O Marco foi convidado sim, mas ele preferiu dormir. Ele falou que velho dorme mais cedo. Olha aí, toma. Ele já estava de pantufa. Ele mandou até uma foto para nós no grupo que ele estava de pantufa. Não, 8 horas da noite na hora de ninguém tá na rua, não vamos compartilhar. Puta série legal que tá assistindo. Série no Netflix. Sobre o mercado, eu acho que vai ser isso aí. Se nada acontecer, uma semana bem lateral. Não temos aí nada muito relevante. A discussão é o juro lá fora, que já está em 80% a chance de manutenção, né, com sinais de arrefecimento da economia, que não vejo, né, porque afinal de contas o número do payroll, que é o número mais esperado pelo mercado, é recorde atrás de recorde. Então, né, você tem o ISM, os ISMs, tudo bem, os PMIs um pouco pressionados e tal, mas contratação de emprego bombando, salários ainda sendo aumentados acima, né, num ritmo muito alto ainda para controlar a inflação. Mas o fato é que também já foi dado muitas altas de juros lá fora. Vamos acompanhar os próximos dias. Eu continuo achando que melhor nesse momento é fazer operações relativas, fazer algum long short, comprar alguma coisa e vender alguma coisa, quando distorcer, sem direcionais. É isso que eu tenho feito, pretendo continuar fazendo nos próximos dias. Perfeito, recado dado, espero você. Na quinta-feira, né, Edu, que você vai estar aqui, porque no final das contas você vai ter um voo aí nessa amanhã. A quinta é feriado. Quinta é feriado. Gente, acho que nos veremos na semana que vem só agora. Poxa, Saiu, cara, essa visita vou aqui, partir pessoal. muitos corações aí não participando do programa. Nessa resto de semana, mas semana que vem estaremos juntos então, aí novamente. Bom. Até terça para você, um bom retorno, um bom final de semana, já bom feriado, já ia antecipando. Muito obrigada pela presença, Marco, Edu. Tchau. Guga Almeida, então vamos lá. Guga, uma alta de mais de 10% em CVC. Só que CVC já vem há muito tempo ali, né, cada vez mais perdendo valor. Altas como essas são sustentáveis? Deve ter uma baita de uma correção hoje nesse papel, né? Poxa, não dá para saber ainda, tá? O fechamento foi muito interessante, Débora. A gente não pode esquecer que CVC veio de R$ 29. Tá? Se nós olharmos aqui, CVC estava R$ 29 ali no período de junho de 21, tá? Então, exatamente 2 anos atrás, e foi para R$ 2,50. Tá? Então, poxa, o setor sofreu bastante. Tá? O setor sofreu bastante. E não podemos esquecer que esse período que ela sofreu desvalorização aqui foi o período que depois que a gente saiu da pandemia, assim, dos isolamentos mais fortes da pandemia. Certo? Então o mercado castigou bastante. Tá? Ok, o mercado castigou em função de juros, porque aqui também foi, a gente não pode esquecer que junho de 21 também foi quando a gente volta no tempo, eu gosto muito disso, né, de estudar o comportamento do mercado ao longo do tempo e a gente olhar qual era o contexto que estava naquele momento. Porque para a gente fazer um exercício e se preparar, quando a gente for lutar o contexto do momento atual, que nem agora nós estamos, tá? A gente não ser impactado pelos nossos vieses, né, pelos nossos medos, e sim olhar de forma clara para as oportunidades. Então, se nós formos olhar e analisar, a cotação do ativo caiu 90%. 90%. Então, qualquer tipo de melhora é uma super performance, que é o que eu venho falando desde que eu mudei o meu viés. Porque quem se lembra de mim no início do ano, eu estava o pessimistinha, né? O pessoal brincava comigo, né? O Eduardo e o Marco brincavam comigo, que eu era o pessimistinha do mercado. Pô, o mercado foi até 98, 97. Aí eu falei, poxa, vou mudar a bandeira, agora eu vou ser um otimista. Vou ser um otimista, né? Pô, mudou o contexto, o cenário, os porquês, mostrei aqui para vocês no pre-market. Então agora eu sou um otimista. Eu enxergo que a gente tem muito mais para poder melhorar do que piorar, em função do momento e do contexto. Então, olhando para a CVC aqui, a gente tem espaço de continuar esse rally, quem sabe até a região de R$ 5, R$ 4,95. Tá? Pô, e R$ 5, perto do que já valeu lá em junho de 21, que estava 29, né? Se voltar um pouco mais no tempo, né? Se a gente for lá para 2020, estava 45.
Então, qualquer melhoria agora é muito impactante dentro dos preços, né, relativos do momento, né, mas se a gente for ver o quanto já valeu e quanto está valendo agora, não é nada ainda. Né? Então, acredito sim que tem espaço aí para andar até R$5. Obviamente que a volatilidade de curto prazo, dentro dos preços atuais, vai ser brutal, né? Mas tem sim espaço para pelo menos chegar ali nos 4,95. Perfeito. Agora, Guga, vamos falar de um papel que é negociado fora do Bovespa, mas foi uma ação que subiu bastante ontem, Gafisa, liderando entre as maiores altas ali do mercado à vista, 28,19%, chegou ali a bater de alta, né? Segundo fontes do podcast, ali há rumores no mercado de que o empresário Nelson Tanuri está diminuindo posição na Light e voltando para a construtora. Olha essa disparada que a gente deu em Gafisa, então vamos, né, dar uma analisada aí no papel. Acho que não dá para poder a gente deixar passar batido aí uma alta como essa. O papel que está fora ali do índice, mas que chamou bastante atenção também nesse pregão de segunda-feira, para a gente ficar de olho nessa terça. Vamos lá, Débora. Gafisa, tá? As coisas podiam ter ficado ainda piorado ainda mais, tá? Difícil de analisar, porque perdeu muita liquidez nos últimos meses, né? Se a gente for olhar aqui. E, sim, tem espaço para voltar ali para 7,64. Né? Papel que, chegou a cotar R$34 ali em janeiro deste ano. Tá? Ela já teve um movimento, né, muito forte em janeiro deste ano. E aí foi se deteriorando, devolveu todo o movimento que se tinha. Chegamos a trabalhar aqui com novas mínimas, poderia sim ter piorado e ainda mais, ainda tem esse contexto para piorar, tá? Eu acho que aqui sim tem bastante risco nesse momento, nessa análise, ainda mais se for por um movimento de um participante, né, de um player ali forte do mercado. Eu acho que se a gente for usar essa informação como tese para tomar o risco, eu acho que é muito risco mesmo para se tomar nesse momento, tá? Que a gente tem que ver, né? Será que o papel consegue se manter ali acima de 7,65? Tá? Conseguiu se manter acima de 7,65, tá? Não voltou a fazer novas mínimas rápido, tá? Não devolveu níveis de preço muito rápido, como foi o caso que a gente vivenciou aqui no final de 2022, início de 2023. Tá? Não fez isso, né? De devolver muito forte o preço, tá? Se manteve ali em cima. Bom, aí a gente começa a ter um cenário, né, que de fato as coisas mudaram, que de fato tem espaço para poder melhorar, e aí é mais fácil de projetar, tá, Débora? Por enquanto, são só algumas possibilidades muito remotas, tá? Quando eu vou olhar para esse movimento, são possibilidades muito remotas. E entrando um pouco mais na cotação e tentando olhar um pouco mais no detalhe aqui da cotação, que consigo tirar aqui de informação, né? Por onde a gente pode ver Gafisa ainda se desenrolar. Tá? Então eu tinha aqui 6,85, tá? E a sequência aqui seria, quem sabe, né, continuando o movimento de ontem, chegar ali hoje na casa dos R$8. Acho que seria o limite do limite, né? Então acho que acima de R$8, quem estiver tentando surfar esse movimento muito rápido de curto prazo, seria interessante já não se aventurar, tá? Porque eu acho que aí o risco fica bem alto e pode se machucar bastante. Feito. Guga Almeida, muito obrigada pela sua presença aqui, sempre em parceria conosco, trazendo aí ótimas análises, né? Sempre, muito obrigada mesmo. Uma ótima terça-feira aí para você, bons negócios, te espero aqui amanhã, hein? Com certeza. Amanhã estaremos juntos novamente. Um abraço. Então, até amanhã, Guga. Obrigada, até amanhã. E a gente vai continuando por aqui, gente. Estou de olho nesse Winfood, olha só, 0,21% de alta agora, 113.270 pontos. Depois a gente teve o dia começando com esse GPDI, que pode dar ali mais fôlego, né, a esse otimismo que o mercado está vendo ali, né, de começar com correções nessa Selic, inclusive. Estava dando uma acompanhada aqui, gente, essa deflação que a gente teve agora aqui no GPDI, caiu 2,33%, é a maior deflação desde 1951.
A queda em 12 meses, lembrando, como eu falei mais cedo, é de 5,49%. Enquanto isso, a gente tem aqui no dólar futuro uma leve alta, 0,09. Moeda americana que está agora aqui a R$ 4,96. Tivemos uma ótima análise aí também do Guga Almeida em relação ao dólar futuro. Lembrando que ontem a gente ficou aqui com uma disparada de CVC, que liderou o índice Bovespa, mais de 10% de alta. Também trouxemos aí uma análise muito boa do Guga em relação ao papel, né? Então a gente vai acompanhando aqui essa movimentação do dia. Como será que o Ibovespa vai seguir rumo? Será que vai acompanhar esses índices futuros americanos, que agora seguem ainda em queda? Dow Jones futuro cai no 0,10, desculpa. S&P 500 está caindo no 0,10 também. Nasdaq futuro cai no 0,11. Segue o cenário negativo por lá, assim como na Europa, todas as bolsas em queda, né? Mais próximas 0,0, mas ainda em queda. CAC na França, quem mais cai agora, 0,14. Cenário lá fora não é positivo. Commodities caindo bem. No petróleo, a gente ainda tem uma queda forte, 1,69% de queda agora para o Brent. Reduziu um pouco a queda, mas ainda no negativo, quase 2% de queda, ou seja, com essa decisão ali unilateral da Arábia Saudita de cortar a produção, né, já não conseguiram sustentar a alta que eles querem, a valorização da commodity. O WTI, 2,19% de queda agora, a $70,58 o barril do WTI nesse momento, tá? Uma última informação aqui, gente, fontes do broadcast indicam que a Comissão de Assuntos Econômicos avalia sabatinar os indicadores para o Banco Central no próximo dia 20. Gabriel Galípolo e Ailton Alquino foram indicados pelo ministro Fernando Haddad para as diretorias, né, que foram abertas vagas lá no Banco Central. A gente vai atualizando vocês, claro, qualquer nova informação. Você continua aqui na nossa programação, porque está chegando aqui ela, Paula Moraes, com o BMC News e Felipe Nascimento, trazendo as notícias aí do cenário local e também do cenário internacional. Você continua aqui na nossa programação. Às 10 horas eu estou de volta com a abertura do mercado aqui, ó, ao vivo, com o Profit da Nelogica em tempo real para vocês. Isso você só encontra aqui na BMC News. Então continue aqui na nossa programação. Logo na sequência, BMC News com a Paula Moraes. Eu me despeço aqui. Daqui a pouco eu já estou de volta. Até mais. Tchau, tchau.